Mas agora o poder foi tirado deles e foi passado para o povo santo. Todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Como que essas pessoas ficarão vivas? Essas que ficarão vivas não colocaram a marca da besta, porque quem coloca a marca da besta morre. Está escrito no Apocalipse. Então muitos domínios, nações, restarão porque não colocarão a marca da besta. Como será possível eles não colocarem a marca da besta e ficarem vivos? Com a proteção de Deus. Por isso que eu digo, falta muita Bíblia nos pré-tribulacionistas. Então não é arrebatamento ioiô. A igreja é arrebatada em 1260, aí depois tem 75 dias para muitos eventos se desencadearem. Mas o que a igreja fica fazendo nos ares? Aqui diz que tribunais são estabelecidos. Para quê? No Apocalipse fala. A besta e o falso profeta foram aprisionados por quem? Foram aprisionados e lançados vivos no lago de fogo. Só que eles têm que ser julgados. Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar sobre o arrebatamento ioiô? Esse arrebatamento é o arrebatamento que os pré-tribulacionistas inventaram como uma espécie de espantalho. Que é mais ou menos assim. Como eles acreditam que a igreja vai ser retirada 7 anos antes da grande tribulação, e eu já tenho falado muito disso no canal, eles acham isso super justo, aí eles inventaram um novo argumento, que é o argumento do arrebatamento ioiô. Não são todos que falam isso, é lógico, mas talvez vocês vão ver por aí um ou outro usando esse tipo de argumento, e às vezes eles não vão usar a expressão ioiô, mas alguns vão usar, que seria o seguinte: a igreja, não faria sentido a igreja ser arrebatada depois da grande tribulação, porque o Senhor Jesus já estaria vindo para a terra. Então, para que a igreja vai subir, sendo que o Senhor Jesus vai descer? Se o Senhor Jesus já está descendo, não faz sentido o arrebatamento. E isso eles falam porque desconhecem os profetas. Como de costume, isso aí é bem claro na linha pré-tribulacionista. Agora, é claro que tem pessoas da linha pós-tribulacionistas que também não entendem o que eu vou falar aqui. Mas pelo menos eles compreendem que o arrebatamento da igreja é um só e é depois da grande tribulação. Ou seja, eles não acrescentam palavras nos textos de Mateus 24, eles não retiram expressões e não acrescentam expressões nas cartas de Paulo, como de costume a linha pré-tribulacionista faz. Muitos pós-tribulacionistas, ainda que eles não saibam explicar com precisão, com exatidão, alguns pontos da palavra de Deus, eles não ficam separando o dia de Cristo como sendo uma coisa, dia do Senhor sendo outra. Arrebatamento em 2, 3 fases. Primeira ressurreição em várias etapas. Eles são fiéis, os pós-tribulacionistas são muito mais fiéis ao que está escrito. Eles não ficam inventando sentido para a palavra apostasia. Eles não ficam recortando e editando as cartas do apóstolo Paulo, mas tem pós-tribulacionistas que não sabem explicar com precisão essa questão. Então dá mesmo o sentido de que após os 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus arrebata a igreja para logo em seguida ela descer. Só que tem pós-tribulacionistas que eles são um pouco mais espertos e eles sabem o que tem que acontecer logo após o arrebatamento. Acontece é que os pré-tribulacionistas, eles não sabem o que tem que acontecer após o arrebatamento da igreja. Na mente deles, é justo que a igreja seja arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, e aí fique aqui na terra todos os que não estavam preparados. Aí os que não estavam preparados vão ficar, vão sofrer a ira de Deus. Milhares de cristãos ficarão sem bodas, apesar de ter dado a vida pelo Senhor Jesus e não ter amado a sua própria vida, e não ter negado o nome do Senhor Jesus, coisas que muitos pré-tribulacionistas não têm coragem de fazer, muitos pós também. Mas pelo menos esses que ficam estão dando a vida pelo Senhor. Não tem maior amor que esse, de você amar até a morte. Esse é o amor ágape. Então esses vão estar dando a vida pelo Senhor, vão morrer dentro da grande tribulação. Lá em Apocalipse 7, você sabe que está escrito que tem um número que ninguém podia contar, vestidos de vestes brancas, com palmeiras nas mãos, falando da festa dos tabernáculos, e eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
E eles vieram da grande tribulação. E era uma multidão que ninguém podia contar, ou seja, é muita gente, irmãos. E todos esses que fazem parte do corpo de Cristo ficaram sem bodas. Na linha pré-tribulacionista, que eles acham lindo, justo, bíblico. E tem mais, não apenas ficaram sem bodas, enquanto todos esses estavam morrendo, os outros estavam fazendo festinha no céu. É a linha pré-tribulacionista. E são os maiores canais cristãos do mundo, pré-tribulacionista, porque falam tudo que o povo gosta de ouvir. Mas tem que destroçar as cartas do apóstolo Paulo. Para fazer isso, aparentemente dá certo. É destroçar, irmãos, sem brincadeira. E não é só isso. A jactância não para por aí. O egoísmo, a falta de amor, não para por aí. Eu estou usando o raciocínio lógico com a interpretação. Se eu me acho justo, melhor do que os outros, ao ponto de achar que eu vou ficar festejando uma boda, enquanto outros sofrem lá na terra, o que é amor? Você acha que o Senhor Jesus vai dar esse tipo de castigo para os que não estavam preparados? Vai deixar milhares de cristãos que fazem parte do seu corpo ficar sem as bodas? Não é só isso, não. Os 144 mil que eles chamam de judeus, que ficarão na terra para pregar o evangelho, também ficarão sem bodas. Porque me parece que mesmo após a igreja ter contemplado o arrebatamento secreto, eles não tomam vergonha na cara para pregarem o evangelho. Ainda precisa de 144 mil judeus que não se contaminam com mulher, porque agora a mulher contamina, e para pregar o evangelho. As duas testemunhas também ficarão sem bodas do Cordeiro. E estarão aqui sendo massacradas, mutiladas, enquanto há festa no céu. Muito justo. Achou que isso é pouco? Não. Eles ainda acham que a igreja vai ressuscitar na frente de Daniel, na frente dos profetas. E caso você, que é pré-tribulacionista, ficou espantado com isso, saiba que pastores que afirmam isso e que escreveram livros sobre isso, eles são coerentes no que estão lendo na sua própria linha. Se você é pré-tribulacionista, você tem que aceitar que Deus designou que a igreja ressuscitasse na frente dos profetas. Que jactância! O escritor de Hebreus, em Hebreus 11, fala que Deus não quis aperfeiçoar uns porque tinha em vista os outros. Ele tem em mente o aperfeiçoamento de todos os santos juntos. Aliás, o apóstolo Paulo, concordando com isso, ele fala que ninguém vai ressuscitar na frente de ninguém. Ninguém vai ser arrebatado na frente de ninguém. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala que é junto ao arrebatamento. E se houvesse um outro tipo de arrebatamento, uma outra ceifa, Paulo falaria. O que Paulo não falou, a linha pré-tribulacionista vem e acrescenta nos textos na cara dura. Isso não é brincadeira, irmãos. Tem gente que está brincando de arrebatamento, brincando de escatologia, brincando de semestre. A palavra de Deus é coisa séria. O apóstolo Paulo não falou isso. Em 1 Coríntios 11, ele fala que é em um só momento. Não são em vários momentos que acontece o arrebatamento. Tem pastores pré-tribulacionistas que dividem o arrebatamento em 3. Isso quando não fazem 4, 5 etapas. Então, eu vou explicar para vocês de onde surge esse erro do arrebatamento ioiô. Porque para ele só faz sentido a igreja ser arrebatada 7 anos antes e aí ficar lá 7 anos no céu fazendo bodas, para depois todo mundo descer. Aí para eles fazem sentido. E levando em conta tudo isso que eu falei, que eles não consideram na sua própria linha, mas eu não fui irônico e não acrescentei nada. Tudo que eu falei tem que acontecer dentro da linha pré-tribulacionista. Tudo isso que eu falei desde o início do vídeo. Ninguém pode negar, nenhum pré-tribulacionista pode negar isso. Eles acham isso justo? Então, eu vou explicar aqui para vocês o porquê que muitas pessoas desconhecem o que acontece após o arrebatamento. E tem nos profetas a solução disso. E eu sei que tem coisas que o apóstolo Paulo não escreveu, porque Deus tinha em vista provar o nosso entendimento, provar os nossos corações. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala
que ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, seremos arrebatados juntamente com eles até as nuvens, ao encontro com o Senhor nos ares. E aí o apóstolo Paulo não quer falar da grande tribulação, não quer falar de coisas que acontecem depois da grande tribulação, e ele resume dizendo: e estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo resumiu, irmãos. O que o apóstolo Paulo resumiu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele explicou em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou deixar o link desse estudo para você na tela, na tela final e no meu comentário fixo. Assista esse vídeo e caso você já assistiu, você já entendeu o que eu falei. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo sente a necessidade de detalhar aquilo que ele resumiu em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo falou que a igreja de Tessalonicenses, eles estavam inteirados em relação ao tempo e época. Mas algo aconteceu de uma carta para outra, algum tempo, de uma carta para outra, sobrevieram pessoas e começaram a enganar a igreja com palavras, são espíritos, e começaram a enganar a igreja com palavras. E Paulo temeu até a possibilidade de a igreja ser enganada com cartas como se fosse dele. Então ele explica isso. E ele fala para ninguém ser enganado de modo algum. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele detalha questões do arrebatamento, mas ele detalha questões que ele está acrescentando sobre o capítulo 1. Significa que você não pode ler o capítulo 2 imaginando que o capítulo 1 não está falando do arrebatamento. No capítulo 1 ele está falando que a igreja está presente na grande tribulação. E embora isso esteja escrito na nossa Bíblia, de tanto que não foi lido e de tanto que foi esquecido, parece que não existe. Não é? Não tem nenhum pré-tribulacionista, se usar 1% da sua mente e um pouquinho de fidelidade, não tem como torcer o que está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1. Então assista esse vídeo. Aqui, a partir de agora, nós vamos dar uma lida em Daniel 12. E aí vocês vão entender essa questão do arrebatamento ioiô, que não existe. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, que é após a grande tribulação. Ou seja, no final da 70ª semana. Então vamos ler Daniel capítulo 12, ok? A partir do verso 1. Porque vai falar de ressurreição, e se fala de ressurreição, fala de arrebatamento. Antes do arrebatamento tem que ter ressurreição, né? Então o arrebatamento está aqui. Aqui é uma parte de um quebra-cabeça. Você vai precisar de vários textos, como os textos que eu li em Isaías capítulos 24, 25 e 26, falando a respeito do arrebatamento, da primeira ressurreição e da segunda ressurreição após os 1000 anos, já presente nos profetas. Esse vídeo também vai aparecer na tela final e no meu comentário fixo. Assista. Vamos lá. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Israel, dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Está falando da salvação de Israel, no tempo de angústia. Todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro de outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Quais maravilhas? Acabou de falar da ressurreição. Só que a ressurreição, segundo o contexto do livro do profeta Daniel, que você tem que pegar pelo menos a partir do capítulo 10, 11. O 11 está explicando o 10 ainda, e o 12 fecha o livro.
E esses 3 capítulos estão dando contexto a Daniel 7, 8 e 9. Principalmente o capítulo 8. É um bloco. Então, estas maravilhas, está no plural. E uma delas é a ressurreição. É uma maravilha isso. Só que tem que acontecer Miguel se levantar, ajudar o povo e todos os conflitos e essas coisas que estão aqui sendo falado para a gente como maravilhas. E se você for esperto e estiver bem atento ao contexto, você vai ver que essas maravilhas são 7 maravilhas que estão sendo faladas lá em Daniel 9, a partir do verso 24. Você sabe, né? Quais são as 7 maravilhas que devem se cumprir no final da 70ª semana? Então, está explicando Daniel 9 para a gente aqui. E a prova de que está explicando Daniel 9 está nos últimos textos que nós vamos ler. A prova de que está explicando Daniel 7 está nesse contexto. A prova de que está explicando Daniel 8, aí você tem que pegar do Daniel 10, né? Está explicando aqui o conflito do rei do norte com o rei do sul e aquele chifre pequeno, que historicamente é Antíoco Epífanes, mas esse conflito está sendo explicado desde o capítulo 10, certo? Olha para as provas. Estas maravilhas que você está vendo aqui, quando vai se cumprir? Verso 7. Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso, as maravilhas, seria depois de tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui prova que está sendo explicado Daniel 7. Porque em Daniel 7, o chifre pequeno tem poder para agir durante tempo, tempos e metade de um tempo. E depois disso vem o ancião de dias e tira o seu poder e acaba com ele. Acaba com o reino, com o império dele. E aqui é forçoso você terminar de ler o capítulo, se lembrar dessa expressão e voltar em Daniel 7 para receber revelação. Entendeu? Então é só depois de 3 tempos e meio que está acontecendo a ressurreição dos santos. Mas o que a linha pré-tribulacionista faz? Ela recorta todas essas instruções aqui, fala que está dizendo só para Daniel. E a igreja é um mistério à parte que ressuscitou antes, o profeta não falou, Paulo não falou, Jesus não falou, ficou tudo no mistério. Realmente é secreto. É tão secreto que nunca vai acontecer isso. Aqui está falando da ressurreição dos santos. E continuando o texto aqui. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Verso 9. Ele respondeu, vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O livro do Apocalipse vem para arrancar o selo de Daniel. Tanto é que lá no livro do Apocalipse está escrito, não cele as palavras deste livro. E lá em Apocalipse capítulo 10, você vai ter essa questão de levantar a mão, jurar por aquele que vive para todo sempre, não haverá mais tempo, 3 tempos e meio, está no Apocalipse. Então, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Sabe quem são esses sábios aqui? O texto está falando que são os sábios. Os pré-tribulacionistas vão ter que falar que são os judeus, sábios que ficaram. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, que é a prova que está explicando Daniel 9 para a gente, sacrifício diário, posta a abominação desoladora, que em Daniel 9 diz que é na metade da semana. Haverá ainda 1.290 dias. Aqui houve um acréscimo de 30 dias, certo? Bem-aventurado o que esperar e chegar até 1.335 dias. Aqui houve mais um acréscimo de 45 dias. É ou não é? Que ao todo são 75 dias. Olha o verso 13.
Tu, porém, segue o teu caminho até o fim da vida dele. Pois descansarás e ao fim dos dias, aqui ao fim dos dias, te levantarás, que é a palavra para a ressurreição, para receber a tua herança. Então aqui o livro já está falando de ressurreição dos mortos. E o fim dos dias, o próprio Senhor disse que tem bem-aventurança para quem espera e chega até 1335 dias. Significa que vão ter pessoas vivas até esse dia aqui, 75 dias após o cumprimento da 70ª semana. Certo? Aqui explica o mistério. Aqui explica coisas que Paulo está falando, que Paulo tem em mente. Então, a gente pode ver aqui essa parte. Olha aqui, ó. Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, quem são eles? E olha as expressões aqui, ó. Os que forem sábios tem a ver com o verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos continuarão agindo perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Só que muitos desses sábios que entenderão, muitos terão que ser purificados, embranquecidos e provados, postos a provas. Quem são esses daqui? Aí a gente precisa de um contexto que se encontra em Daniel 11, do 31 ao 36. Diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Está falando do anticristo e do tempo do fim. Verso 32. Aos violadores da aliança, aqui é a apostasia. Lembra que o apóstolo Paulo fala da apostasia? Aqui está a apostasia, que Paulo vai colocar lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Verso 83. Os sábios entre o povo, os sábios, aqui estão sábios, os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Olha o verso 35. Alguns dos sábios, não todos, alguns dos sábios cairão para serem provados. Olha aquelas expressões de Daniel 12. Provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Aqui está falando do povo que tem que dar testemunho perante a face da besta na grande tribulação. Uma realidade que acontecerá nessa terra. Nem todos vão sofrer assim e nem todos vão ser protegidos no deserto. Porque há necessidade de pessoas que vivem nas grandes cidades saírem das grandes cidades e irem para os desertos. E os pré-tribulacionistas zombam disso. Eles zombam, mas é que eles estão intoxicados. Uma hora ou outra eles vão entender. Se Deus falou, bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias, é porque pessoas ficarão vivas até esse tempo. E como essas pessoas ficarão vivas até esse tempo, se elas precisam comer e beber? Para comer e beber precisa da marca da besta. E não vai poder isso ser possível dentro desse sistema. Por isso que você vai ver a mensagem do deserto dentro do Apocalipse e os profetas confirmando que o povo de Deus vai ser levado para o deserto. E para confirmar isso ainda mais, você vai ver muitos profetas falando de nações restantes, as que restam, que passam desse mundo para o outro, vivas. Não terão os corpos transformados e passarão vivas. Elas ficarão vivas como? Aí, irmãos, vai vir uma enxurrada de pensamentos pré-tribulacionistas dizendo isso não invalida o arrebatamento da igreja antes. A igreja foi antes, graças a Deus, eu também fui. E aí os que ficaram, Deus vai esconder essas pessoas, assim, o sistema não vai ver. Ou seja, não admite o que está escrito, é o negacionismo bíblico. Se Deus é poderoso para proteger nações
vivas. 75 dias após o fechamento da 70ª semana, Deus é poderoso para proteger o seu povo, a igreja. E as nações só saberão para onde ir, como agir, o que fazer, se tiver instrução da igreja na terra. Essa é a necessidade da igreja estar na terra. Verso 36. E aqui a gente fecha o Daniel 11. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá. Aqui tem a referência para 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é onde o apóstolo Paulo vai remontar a escatologia do arrebatamento da igreja. Sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então veja que o apóstolo Paulo, ele pegou esse texto aqui. Eu vou até colocar a referência na tela para vocês verem. Olha só como ele pegou esse texto de Daniel 11:36 e colocou aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está vendo? E ainda tem mais referências aqui, ó, com Apocalipse. Significa que o apóstolo Paulo conhecia o contexto. E aqui fala dos violadores da aliança, que é a apostasia que ele fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e que está na moda muitos pré-tribulacionistas torcerem a palavra, torcerem o grego, torcerem os profetas, para falar que a palavra apostasia significa retirada da igreja. Aí o apóstolo Paulo dificulta as coisas, né? Ali quando ele fala tem que vir a apostasia, na mente do apóstolo Paulo, supostamente era retirada da igreja, e ali, ao invés de ele usar a palavra raparzô, arrebatamento, não, ele usa uma palavra enigmática e fica para você entender. E não confere com os profetas. Entendeu? Ok. Quem são esses sábios? Aqui não está falando que é somente o povo de Israel. O apóstolo Paulo está pegando o contexto aqui e aplicando lá para a igreja. E para não ficar claro que a igreja passa pela grande tribulação, eles recortam a carta no capítulo 2 e usa o capítulo 1, eles fingem que não existe. E se tiver que explicar, vocês vão ver um absurdo. É uma coisa absurda mesmo. Assim, eles negando o que está escrito, negacionismo mesmo bíblico na cara dura. Assim, contra esses, com esses, não há argumento. Não tem argumento bíblico e não há nada que você toque na consciência. Está corrompida a consciência deles. Eles realmente acham justo serem arrebatados antes e ficarem festejando no céu enquanto uma parte do corpo de Cristo sofre na terra, e todas aquelas questões que eu falei para vocês, né? E serem arrebatados na frente dos profetas. Tudo isso, porque vocês leram, Deus falou para Daniel que ele se levantaria no fim dos dias. E ali tem um mistério para a gente trabalhar, e vamos trabalhar agora mesmo. Aqui em Daniel, capítulo 12, a partir do verso 11, embora a gente já tenha lido, Deus começa a montar um esquema, um mistério que só seria entendido se você for buscar os textos que estão aparecendo aqui, as referências. Por exemplo, aqui obrigou a gente a ler mais uma vez com cuidado Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. E aí essas coisas iriam ter uma conclusão no Apocalipse. Vamos ler de novo. Daniel 12, a partir do verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Lembra daqueles 30 dias? O Senhor está pondo aqui 30 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, mais 45. A conta dá 75 dias. Certo? E aí Deus fala para Daniel que ele vai se levantar no fim dos dias. Qual é o fim dos dias? 1335 ou 1260? É 1260. E esse 1335, essa necessidade de 75 dias a mais, Deus vai trabalhar tanto com simbologias dentro do número, mas vai ficar claro uma coisa. Aqui que você vai entender o que os pré-tribulacionistas não entendem, não entenderão, a não ser que eles abandonem a linha. E muitos pós-tribulacionistas não entendem,
Porque talvez eles não tiveram acesso ainda a esse material. Quando tiverem acesso a esse material, eles entenderão. Eles entenderão porque saberão explicar com mais profundidade, com mais exatidão as coisas do Senhor. Agora vamos lá para Daniel 7. Por quê? Porque o texto nos mandou ir para Daniel 7. Teria aqui para vários capítulos, mas só para Daniel 7, o Daniel 7, ele é o mais profundo para resolver essa questão aqui. Você tem que ler Daniel capítulo 7 inteiro. É muita revelação dentro desse capítulo. Ele nem sempre vai estar de maneira linear. Tem uma hora que Deus vai dar uma bagunçada ali de propósito na questão dos tempos, que é mesmo para Deus criar esse enigma. Ele faz isso no Apocalipse. Mas eu vou ler aqui a partir do verso 19 por questão de resumo, tá? Vai prestando atenção e o que você não entender, você vai e lê aí na sua casa que você vai entender. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto dos que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Está sendo explicado com mais detalhes em Apocalipse 13. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Qual é o tempo em que os santos possuem o reino? Depois que o ancião de dias vem e faz justiça aos santos. Agora vai prestando atenção. Verso 23. Então ele disse, o anjo vai explicar para Daniel agora, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Está falando aqui do nosso tempo, coisas que estão prestes a acontecer. Verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos do Altíssimo não são somente judeus. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará, agora aqui, presta atenção aqui, os santos serão entregues por 3 tempos e meio, que em Apocalipse já nos revela que são 42 meses, que é o mesmo de 1260 dias, mas Deus quebra o tempo, ele quebra o tempo em números diferentes para nos revelar aspectos diferentes da primeira semana e da segunda, e para nos pôr à prova. São 3 expressões para falar a respeito do mesmo tempo, 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de 1 tempo. Só que 42 meses, ele está ligado ao final da semana. 1260 dias, embora sejam 42 meses, está ligado ao início da semana, onde as 2 testemunhas têm que profetizar primeiro. Tempos e metade de 1 tempo, ainda que em questão de números de dias são as mesmas coisas que 1260 dias e 42 meses, tempos e metade de um tempo está ligado à metade da última semana. Para frente, né? A metade para frente, a última metade. É isso que o Senhor está fazendo, para que a gente mesmo calcule, use a nossa cabeça e medite no texto com fidelidade, sem torcer. E aí, aqui no verso 25 eu vou ler de novo, né? Para contextualizar. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, 3 anos e meio. No final disso, eles ressuscitam. Eles ressuscitam no 1260 dias. É aqui que é a ressurreição. Tanto é que
Israel, junto com a igreja, eles foram para o deserto com asas de águia. Eu sei que os pré-tribulacionistas falam que ali é só Israel, mas aí eles têm que se decidir, né? Israel vai sofrer a grande tribulação ou vai para o deserto ser protegido? Porque se for para o deserto não é para morrer lá, foi protegido, foi sustentado por Deus durante 1260 dias. São esses que vão ficar vivos até o fim. Entendeu? Mas no final de 1260 dias, a igreja ressuscita. Mas ainda não acabou a história. Verso 26. Mas depois... Vou levar aqui para o topo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Aqui, depois de 1260 dias, depois da 70ª semana, vai ter um tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. Qual é o fim? 1335 dias. Enquanto isso, muitos estarão no deserto esperando, e lá eles vão ser provados também, mas não perseguidos. Eles vão ter outros tipos de prova. Eles não vão ter acesso à internet, por isso não vão ser caçados. Deus vai proteger esse lugar. A besta não vai enviar drone, não vai enviar nada. Principalmente porque ela não terá tanta energia. É só parar para usar a cabeça e ler as trombetas, coisa que muitos pré-tribulacionistas não se interessam. Ler as trombetas, ver o efeito, calcular o efeito das trombetas na Terra, principalmente da taça da ira de Deus, e perceber que eles não vão ter tanto poder tecnológico assim. E tem como provar isso pela ciência, pelo que nós estamos vendo e observando, e pelos textos bíblicos. Então, pessoas estarão vivas até 1335 dias, nações restarão. A igreja ressuscita antes, para quê? Para ela fazer o agrupamento nos ares. É preciso disso, fazer o agrupamento de todos os santos, profetas. Enquanto Cristo reúne o seu agrupamento no céu, o anticristo faz o seu agrupamento na terra. Pode ler o que acontece na sexta taça. Jesus ainda está anunciando a sua vinda como ladrão e está permitindo abrir caminho para que a besta ainda saia da boca do dragão, da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, e são operadores de sinais, ou seja, falsos profetas, e eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para chamar eles para, fazer uma conclamação de uma batalha contra Cristo e contra aqueles que se acham assentados no cavalo, tá? Apocalipse 19, isso, olha quanta coisa você tem que ter na mente, para batalhar. Por isso que tem que ter o arrebatamento da igreja no final da grande tribulação, ninguém ficou sem bodas, está tendo o agrupamento dos santos nos ares e está acontecendo coisas aqui na terra. Os santos do Altíssimo, aqueles que têm que profetizar em Jerusalém, aqueles que não foram para os desertos, que foram designados para dar testemunho, esses estão dando a vida. Essas são realidades que aconteceram no passado e semelhantemente acontecerão no futuro. No passado, muitas pessoas não ficaram vivas, escaparam da mão de Nero porque foram para os montes. E outras não morreram dando testemunho. São parábolas. Coisas semelhantes a essa acontecerão no tempo do fim. E aí no verso 27 diz: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Verso 28. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empadeceu, mas guardei essas coisas no coração. Olha o que está dizendo no verso 27. Para você não deixar escapar. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui agora é a igreja? Por que não pode ser só judeu aqui então reinando? Agora tem que ser a igreja, né? Dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios... Pessoas restaram, nações restaram, mas agora o poder foi tirado deles e foi passado para o povo santo.
todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Como que essas pessoas ficarão vivas? Essas que ficarão vivas não colocaram a marca da besta, porque quem coloca a marca da besta morre. Está escrito no Apocalipse. Então muitos domínios, nações, restarão porque não colocarão a marca da besta. Como será possível eles não colocarem a marca da besta e ficarem vivos? Com a proteção de Deus. Por isso que eu digo, falta muita Bíblia nos pré-tribulacionistas. Então não é arrebatamento ioiô. A igreja é arrebatada em 1260, aí depois tem 75 dias para muitos eventos se desencadearem. Mas o que a igreja fica fazendo nos ares? Aqui diz que tribunais são estabelecidos. Para quê? No Apocalipse fala. A besta e o falso profeta foram aprisionados por quem? Foram aprisionados e lançados vivos no lago de fogo. Só que eles têm que ser julgados. Muitos do reino da besta foram aprisionados e lançados vivos, mas muitos outros morreram. Por isso que vai ter que ter um grande trono branco lá no final dos 1000 anos, e esses que morreram no tempo da grande tribulação, esses serão julgados no final, junto com todos aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que é o que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 4. Os que ressuscitam em Cristo. Entendeu? Será que os profetas ressuscitam fora de Cristo? Porque muitos falam que a primeira ressurreição é só para a igreja porque são os que ressuscitam em Cristo. Os profetas, eles morreram antes de Cristo, então eles vão ressuscitar em quem? Apocalipse 20 diz, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Parte na ressurreição de alguém. A primeira é aquela que é considerada por Deus a pessoa que ressuscita para nunca mais morrer. Por isso que Cristo é o primogênito dentre os mortos. As primícias para Deus. Alguns ressuscitaram antes de Cristo. Muitos ressuscitaram junto com Cristo, mas voltaram a morrer. O único que ressuscitou e não voltou a morrer foi Cristo. E bem-aventurado aqueles que têm parte nessa ressurreição dele. Que lá em Apocalipse 20 não está em aberto em etapas. Ela não está aberta durante uma semana inteirinha. Isso é invenção pré-tribulacionista descarada contra os textos bíblicos. Então, não existe arrebatamento ioiô. Entendeu? E tem mais questões ainda para a gente trabalhar sobre essa interpretação do povo ser retirado antes da grande tribulação. Quando você começa a trabalhar a mente desintoxicado dessa linha, sabe, dessa teologia barata e falsa, você começa a ver hipocrisia, falsidade, egoísmo, coisas que muitos deles não estão vendo. Por que eles não estão vendo? Aí muita coisa você tem que pensar. O que tem por detrás de tudo isso? Tem livros sendo escritos, tem livros sendo vendidos. São mensagens que agradam a maioria das pessoas. Porque se fosse por escolher, eu acredito que você não escolheria ficar na grande tribulação. Eu também não escolheria. Mas não depende da gente escolher isso. Depende de Deus escolher. É Ele que escolheu. Por isso que está escrito. Entendeu? Então, quando falarem de arrebatamento ioiô, você logo taca esses textos na cabeça deles. Pergunta para eles, quem são esses que ficam vivos até 1335 dias? Como que muitas nações restarão? Porque eles falam que se a igreja fica na terra, todo mundo morre. Como todo mundo morre? Deus é poderoso para proteger nações e não a igreja? Então você é mais justo que os profetas? Não, não sou mais justo. Podem responder. Mas por quê? Por que então você tem que ressuscitar na frente deles? Por que você pode fazer bodas, se alegrar no céu, enquanto Jesus abre os selos e destroça a terra? Por que os profetas têm que esperar? Por que os profetas não podem ressuscitar junto com a igreja e desfrutar de uma das bodas? Você acha que são perguntas incoerentes, isso? Você acha que são perguntas infiéis? Só eles que acham isso. Porque são perguntas fiéis, coerentes, bíblicas. Tá bom? Então aqui eu fecho o estudo.
Eu vou continuar esse estudo e eu queria que você continuasse esse estudo no meu segundo canal, que é o canal Luiz Shimoyama. Eu já expliquei o porquê que eu abri o segundo canal. Então, quando o link aparecer aí na tela, quer dizer que o vídeo vai estar pronto. Eu vou dar um lembrete para vocês também na comunidade do canal, e aí vocês vão no segundo canal para ver a continuação desse vídeo. A continuação é muito boa. Então é isso, eu vou fechar o vídeo aqui, tá? Deixe os comentários, eu vou ler e aí eu vou ver o que eu posso fazer, tá? Fiquem todos na paz então. Deus abençoe.